Olá, amigos do GV Ensino. Meu nome é Gabriel e nessa aula vamos começar a entender um pouquinho mais sobre transmissão de sinais, especialmente a transmissão serial. Então, vamos nessa. E a comunicação serial? O que é a comunicação serial? Na comunicação serial, cada um daqueles bits é transmitido individualmente, um de cada vez, através de um único fio. Então, se na comunicação paralela eu tinha vários fios, um para cada bit, na comunicação serial eu vou ter apenas um fio e cada bit é transmitido um de cada vez, como se fosse uma filinha indiana. Vamos ver isso aqui agora. Nós temos novamente a letra A. Então vejam vocês que nós temos apenas um único fio, onde do lado do transmissor nós chamamos de TX, essa letra T é porque T de transmissor, e do lado do receptor nós temos ali o RX, o R é de receptor. E nós temos aí os 8 bits que codificam a letra A, e vejam só como eles são transmitidos do transmissor para o receptor. Um de cada vez, como se fosse em fila, eles vão indo do transmissor para o receptor. Então vejam que vai um de cada vez e aparentemente, já dá para supor que essa comunicação é mais lenta que a paralela, já que na paralela iam todos os 8 de uma vez e aqui vai um de cada vez. Então, aí sim, quando os 8 bits chegam no receptor, ele vai armazenando um a um e quando terminam de chegar aos 8, ele codifica isso, ou melhor, decodifica isso e entende que é a letra A. Vantagens da comunicação serial: eu tenho menos interferência, isso porque eu uso um fio só, no caso aqui um TX de um lado e RX do outro. Se o receptor precisar enviar de volta alguma informação para o transmissor, aí eu vou ter outro fio, vou ter um segundo fio que vai ligar o receptor, aí nesse caso ele seria o TX, no transmissor que iria receber essa informação de volta. Então eu tenho menos interferência porque eu tenho menos fios nessa comunicação. E a outra vantagem é que eu tenho um barramento pequeno, eu tenho um fio só, dois fios só, ou se for síncrono eu posso ter um pouquinho mais, mas são sempre poucos fios que ligam a comunicação serial. Geralmente, tipicamente, são apenas 2 ou 3 fios, tá? Desvantagens da comunicação serial: menor velocidade, teoricamente. Teoricamente, eu tenho menos velocidade porque os bits eles vão um de cada vez. Por que teoricamente? Porque vocês viram na animação que parece que é mais lento, porque cada bit vai um de cada vez, já na paralela iam todos de uma vez. Mas a grande sacada da comunicação serial é que, como são poucos fios, eu tenho pouca interferência entre eles. Dessa forma, então, eu consigo acelerar essa comunicação serial, fazer com que os bits trafeguem de forma muito mais rápido do que na paralela. Porque apesar de na comunicação paralela eu enviar os 8 bits de uma vez, imagine que eu tenho que enviar uma frase. Eu não vou enviar uma letra só, eu vou enviar uma frase. Nessa frase, claro, eu vou enviar uma letra depois da outra. Na comunicação paralela, que nós vimos anteriormente, se eu for enviar uma letra depois da outra, se eu começar a acelerar muito essa comunicação, fazer com que uma letra vá depois da outra muito rápido, o que vai acontecer é a interferência de um fio no outro, o crosstalk que nós já explicamos. E isso vai fazer com que algumas informações que vão chegar no receptor chegam erradas. Então uma letra pode vir trocada, uma letra pode nem chegar por conta do crosstalk. Já na comunicação serial, como eu não tenho essa interferência, eu consigo acelerar ela muito mais, porque não tem essa interferência. Então eu consigo acelerar ela muito mais, de forma que se eu for enviar essa frase, eu consigo enviar numa velocidade mais rápida do que a comunicação paralela. Porque na comunicação paralela, se eu acelerar muito, eu tenho interferência, então eu tenho que frear ela um pouquinho. Já na comunicação serial, como eu não tenho essa interferência, eu consigo acelerar esses bits, que apesar de um de cada vez, eu consigo mandar eles numa velocidade muito maior, de forma que, hoje em dia, a comunicação serial ela consegue ser mais rápida que a paralela na maioria dos casos. A comunicação serial ela só não consegue ainda ser mais rápida
que a paralela nos barramentos ali de placa-mãe, onde nós temos o barramento paralelo ligando um componente alguns centímetros distante do outro. Então, nesse caso, a paralela ainda consegue ganhar. Mas em distâncias maiores que alguns centímetros, você já tem o problema do crosstalk e aí a comunicação serial acaba conseguindo ser mais rápida. Então, a comunicação serial hoje, para distâncias maiores que alguns centímetros, ela é mais rápida. E outra desvantagem da comunicação serial é que os circuitos de recepção desse sinal são mais complexos, claro, porque eu não vou receber toda a informação de uma vez. Eu não vou receber a informação pronta. Eu vou ter que receber um bit de cada vez e ir armazenando esses bits um de cada vez, para que quando eu receber todos, eu juntar todos eles e ter a informação reconstruída no receptor. Então eu tenho um circuito um pouco mais complexo que na paralela, onde a informação já vinha toda de uma vez, já vinha toda pronta. Na comunicação serial nós temos alguns exemplos, ela é a tendência hoje em dia, e aí vocês vão conseguir reconhecer alguns deles. O primeiro e mais clássico e mais antigo é RS-232, hoje em dia também chamado de USART, que é aquele conector serial. Antigamente tinha nos computadores, hoje em dia não tem mais, é muito difícil de encontrar. Temos também o padrão RS-485, que é mais usado na indústria, para redes industriais. Temos o USB, esse sim é famoso, todo mundo conhece, um pendrive USB, uma conexão USB que você consegue conectar no computador, todo mundo conhece também, é serial, USB significa Universal Serial Bus, então é uma comunicação serial, usam poucos fios. O I2C, que é um padrão aí mais eletrônico, bem como o SPI também, bastante usado ali em placas de circuitos ou para eu conversar componentes entre si, componentes eletrônicos, muito usado para quem estuda microcontroladores também. Temos o padrão Ethernet, esse também é mais conhecido do público em geral, que é o famoso cabinho de rede, né? Aquele cabinho azul, a rede que você liga o roteador no modem de internet, ou que você liga o seu computador no switch ou no hub. Enfim, a rede Ethernet, apesar de ter 8 fios, na prática ela só usa 4. 2 para transmissão e 2 para recepção, então ela é serial também. Temos a fibra ótica, onde a luz trafega através da fibra, também aí, claro, é serial. Temos o padrão Profibus, que é um padrão de rede industrial, assim como o RS-485, mais usado na indústria, para comunicação entre CLPs, sensores e tudo mais. O padrão SATA, que é o serial ATA, que é utilizado hoje em dia para você conectar um drive de CD, um HD no seu computador. Antigamente era o ATA, que era um padrão paralelo, um cabo grande, hoje em dia é o SATA. Então vejam que hoje em dia nós temos várias tecnologias de comunicação serial. Então, falando aí do RS-232 USART, que é o que a gente vai estudar no momento, é a mais simples e é o mais antigo de todos esses padrões. A sigla USART significa Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, ou seja, transmissor, receptor, universal, síncrono e assíncrono. O USART ele pode ser assíncrono, então, na comunicação assíncrona, ela usa só 2 fios, usa poucos fios, mas é mais lenta. Nós costumamos chamar ela de UART, que é como se nós tirássemos ali aquela letra S de síncrono, ficasse só a letra A de assíncrono, que é a que nós vamos estudar. A comunicação serial assíncrona, ela é a mais simples e é a que utiliza menos fios em relação à síncrona, usa só 2 fios para comunicação, um TX e o RX. E a síncrona, que usa mais fios, porque ela tem que ter um fio, pelo menos um fio, um clock, um fio de sincronismo para manter o transmissor e o receptor sincronizados. Por isso ela usa mais fios, mas também ela consegue ser mais rápida. Nós representamos ela com a sigla USRT, onde nós tiramos aí, nesse caso, a letra A. Então, o que nós vamos começar estudando é a comunicação serial assíncrona,
que é a mais simples, que termina sendo a mais utilizada no mundo da eletrônica e no mundo até mesmo das comunicações em geral. Então nós vamos começar o nosso estudo por ela. Então nós temos aí o ART, que é a comunicação serial assíncrona, tiramos a letra S, e que nós temos aí dois dispositivos que vão se comunicar e eles têm que ter interface de comunicação. Vejam que o dispositivo 1 ele tem dois pinos, o TX, que é o pino de transmissão, e o RX, que é o pino de recepção. O mesmo ocorre no dispositivo 2, ele também vai ter um pino TX de transmissão e RX de recepção. O que nós vamos fazer aqui é muito simples. Nós vamos interligar o dispositivo 1 no dispositivo 2 dessa maneira. O pino TX, o pino de transmissão do dispositivo 1, vai no pino de recepção do dispositivo 2. E o mesmo ocorre, o pino de recepção do dispositivo 1 vai no pino de transmissão do dispositivo 2, o que é óbvio, né? O pino que transmite vai ter que ser conectado lá no outro dispositivo, no pino que recebe, não no pino que transmite, senão pode haver colisão de informação. Então, o TX de um no RX do outro, e aí nós temos a comunicação serial pronta. Então, vejam que é muito simples. Uma coisa que é importante é que se essa comunicação for por fios, ela pode ser sem fio, pode ser wireless, mas se ela for com fio, o terra dos dois dispositivos tem que ser o mesmo. Tá? Então, se a ligação dos dois dispositivos for por fio, o terra dos dois dispositivos tem que ser o mesmo, então teria de passar em um terceiro fio, que seria o terra de um para o outro. Então, atente para esse detalhe. Se você não ligar os dois terras, você não vai conseguir ter a comunicação. Tá? Mas isso é válido se a comunicação for cabeada, for por fio. Se for sem fio, aí não tem problema os terras estarem separados.